O tema de hoje é os dois filhos do Eterno. Nós vamos perceber nesse estudo dois filhos, são dois irmãos. E no decorrer da história da humanidade, a gente percebe uma disputa entre esses dois filhos em busca da herança, em busca de ser chamado filho de Deus, em busca de ser chamado povo de Deus. Na descrição deste vídeo, vocês encontrarão dois estudos. Este estudo é apenas um complemento de dois estudos preliminares que eu fiz anteriormente. O primeiro deles é as duas casas de Israel e o segundo, a reunificação das duas casas de Israel. Então, este estudo vai tratar de um ponto que não foi tocado nos dois estudos anteriores. Mas antes, vamos mostrar as duas testemunhas de forma resumida para quem ainda não sabe. O texto que irei iniciar é Apocalipse 11, verso 3, que diz assim: darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Muita gente interpreta como sendo Novo e Antigo Testamento, como Moisés e como Elias. Mas essas duas teses estão parcialmente corretas. A gente vai entender no decorrer desse estudo por quê. A gente percebe no verso 4 duas oliveiras e dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. A gente vê no livro de Apocalipse que Menorá é a igreja. Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3, ao falar das 7 igrejas, os 7 candeeiros. Mas aqui está falando de duas oliveiras e dois candeeiros. Quais seriam essas duas oliveiras e esses dois candeeiros? Temos um texto interessante em Zacarias 4, a partir do verso 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então nós temos uma menorá, que tem 7 braços, 7 lâmpadas, que aponta para Isaías capítulo 11, os 7 Espíritos de Deus, o batismo do Espírito Santo. Então, prosseguindo em Zacarias capítulo 4, vamos para o verso 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Percebe aí que é pelo Espírito Santo o poder destas duas oliveiras, desses dois candeeiros. Prosseguindo, verso 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, este alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. 7 olhos são as 7 igrejas. As igrejas são os olhos do Senhor. E percebe que o profeta Zacarias, ele fala: pois quem despreza o dia dos humildes começos. Então esse estudo das duas casas de Israel, esse entendimento espiritual das duas testemunhas do Eterno, a gente vai ver que está retratado desde o livro de Gênesis. Desde a bênção com Efraim, desde os filhos de Noé,
que é passado este conceito. Prossegui e lhe perguntei: quem são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: quem são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Ele disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Observou aí, ungidos, por isso é que vertem azeite. Por isso que tem uma menorá de 7 lâmpadas. São os 7 Espíritos de Deus, o batismo do Espírito Santo. E esses dois ungidos assistem junto ao Senhor de toda a terra. Isso bate com o que foi dito lá em Apocalipse capítulo 11, no verso 4, que diz: são essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. A Escritura dá mais detalhes sobre quem são as duas oliveiras. Encontramos em Romanos 11 as duas oliveiras. Verso 11. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Então, os judeus tropeçaram para que caíram? De modo nenhum. Ah, mas eles negaram Yeshua, Jesus. É o que Paulo vai dizer aqui. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento senão vida dentre os mortos? E se foram santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu foste enxertado. Então a gente percebe que nós, gentios, somos a oliveira brava. E nós fomos enxertados na oliveira natural, que é Israel, que são os judeus. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então, um dos motivos deste estudo é mostrar exatamente esse lado. Os cristãos, os gentios, eles costumam afirmar que Israel rejeitou Jesus, rejeitou o Messias, rejeitou Yeshua. Então agora o povo de Deus é o povo cristão, é o povo gentil. Então esse texto de Paulo, em Romanos, dá uma admoestação séria a este assunto. Não te ensoberbeças, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permanecerdes, de outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Observe aí. Então a gente não deve bater no peito e falar que nós somos o povo de Deus e os judeus não são mais povo de Deus. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então Deus é poderoso para enxertar novamente. Porém não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério,
para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, tá vendo? Não foi total, em parte, porque os apóstolos eram judeus, muitos do povo que seguiam Jesus eram judeus. Então quem negou Jesus foi a liderança religiosa de Israel, o Sinédrio, uma parte dos fariseus, os chamados hipócritas. Vê endurecimento em parte Israel até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Observe aí a parábola do filho pródigo. Não foi isso que aconteceu com o filho rebelde? Ele fez um ato de rebeldia, saiu de casa, e quando voltou, o filho mais velho não queria recebê-lo de volta. Mas o filho mais novo se arrependeu e alcançou a misericórdia do pai. Então, da mesma maneira que os gentios erraram e alcançaram misericórdia, assim também os hebreus que rejeitaram o Messias também alcançarão misericórdia, se arrependerem dos seus atos. Para que todos, olha aqui, verso 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Então observe essa palavra insondável e inescrutável, mostra que os juízos e os caminhos de Deus são desconhecidos dos homens, muitos deles. Então a gente não sabe como Deus opera, mas que Ele sabe como tratar o coração de cada um dos seus filhos, isso você pode ter certeza que Deus sabe. Então esse conceito das duas oliveiras, Paulo não tirou do nada. O texto de Apocalipse também não tirou do nada. Então a gente percebe que Zacarias 4, Apocalipse 11, Efésios 2, Romanos 11 e Ezequiel 37 estão falando do mesmo assunto. As duas testemunhas do Eterno, a união das duas varas, a união das duas casas de Israel. E aqui, Romanos 11, Paulo fala que todo Israel será salvo. Mas ele não inventou. Ele tirou de Isaías 45, verso 17. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu, Senhor, e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, Senhor, falo a verdade e proclamo que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Essa palavra antiguidade é a palavra Queden,
que pode ser traduzida por Oriente, Antiguidade e Eternidade. Então, quem acompanha os estudos deste canal já sabe o significado da palavra Queden. E pretendo trazer como próximo estudo mais um tema sobre essa palavra Queden, sobre a palavra Oriente, sobre a palavra Antiguidade, sobre a palavra Eternidade. Então, quando a gente sabe o significado das palavras, no seu contexto original, se torna muito mais profundo aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está nos ensinando. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Percebe que Deus tem trabalhado com o seu povo há muito tempo. Então nós sabemos que nós não viemos do ventre da nossa mãe. Nós somos Elohim, nós somos deuses, nós somos anjos, nós somos espíritos. E que passamos por uma experiência num corpo de carne e sangue. Salmo 82, versos 6 e 7. Então Deus não falou a um povo estranho. Deus não falou a um povo longínquo de nós. Não. Deus falou aos nossos ouvidos, desde a eternidade, desde a antiguidade. Quem desde aquele tempo anunciou, porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra. Está vendo? Todas as nações, todos os limites da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. Olha aí da onde Paulo tirou de Romanos esta expressão. De mim se dirá tão somente no Senhor a justiça e força, até ele virão e serão envergonhados todos que se irritarem contra ele, mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Então repito, Paulo não cria nada novo. Tudo que ele explica no Novo Testamento, ele pega conceitos do Antigo Testamento. A Escritura é uma só. Nós não podemos desmembrar o novo do velho e nem o velho do novo. Vamos ver mais um texto, Isaías 43, a partir do verso 8. Traze o povo que ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Olha aí mais uma vez. As predições antigas, desde a antiguidade, desde a eternidade, têm anunciado. Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais, que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Esse texto de Isaías 43, 11 é o tetagrama, é o Eterno, é o Pai. Fora dele não há Salvador. Mas e Jesus? Lembre-se que ele chama Yehoshua, Yeshua, ou alguns falam Yahoshua. Isso significa Yah salva, o Eterno salva, o Pai salva. O Filho traz em si o nome do Pai que salva. Eu anunciei salvação, realizei-a, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Anunciou salvação. Olha só, desde quando? Desde a antiguidade, desde os tempos antigos. Vamos agora ver outro texto, Isaías 44. Quem há como eu,
feito predições desde que estabelecia o mais antigo povo, observe aí, antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que este anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo, olha só, desde aquele tempo, não vô-lo fiz ouvir, não vô-los anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Então Deus não está falando sozinho. Deus não está falando com outro povo, Ele está falando conosco, desde aquele tempo. Então eu te pergunto, como nós podemos ser criados no ventre da nossa mãe? Não tem sentido isso. Se você pegar outros versos no Novo Testamento, também tem essa expressão que foi pregado, anunciado desde a eternidade, desde a antiguidade. Então nós somos Elohim. Salmo 82, verso 6. Nós somos deuses. Nós somos filhos de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Filho de espírito, espiritinho é. Um trocadilho que eu estou fazendo. Mas para demonstrar que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E como tal, nós precedemos o ventre da nossa mãe. Nós somos anjos, espíritos. E como homens, passamos por uma experiência na carne. Salmo 82, verso 7. Todavia, como homens, morrereis. Eu queria que os irmãos atentassem na figura em anexo, Isaías 44, 7, onde eu estou destacando a frase antigo povo, e que algumas traduções está povo eterno, que é o mais correto. Então, em roxo aí está a palavra an, que é povo, povo santo, separado, e a palavra olam, que quem acompanha esse canal já sabe que é um longo período de tempo indeterminado e que pode ser eterno. Então no Salmo 90, verso 2, de eternidade a eternidade tu és Deus, está lá, Olam ad Olam, de eternidade até eternidade. Então esse povo eterno, nós somos de ontem, Jó 8, verso 9. Observe que eu coloquei aí em marrom a palavra Avraham, em hebraico, que é a palavra Abraão. Então, Avraham, em hebraico, formam, olha só, Ave é a inicial do nome de Avraham, que significa pai. O H que consta no meio do nome é o tetagrama. E o An, no final, é povo santo separado. Então ele seria um pai de um povo santo separado com o Eterno. Por isso que Deus mudou o nome dele de Avram para Avraham, para que o tetagrama fizesse parte do nome de Abraão. Então esse povo é antigo, este povo é eterno. Mas preste atenção que essa palavrinha an é para o povo santo, o povo separado. Porque nós temos uma outra palavra em hebraico chamada goi, que também significa nação, também significa povo, e significa também gentil. Vemos ela em Gênesis 12, verso 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então veja aí que está em roxo a palavra gadol, grande, e a palavra em vermelho é goi, nação, povo, gentil. Mas aqui Abraão não ia fazer um povo santo separado? Ia. Mas aí que está o segredo. Lembra do que Paulo escreveu lá em Romanos? Nem todos de Israel são israelitas, mas a descendência de Isaque seria chamada sua descendência?
Então aí tem, por isso que a gente tem que se ligar com os textos. Por isso que a gente tem que ficar esperto com esses ensinos. Porque senão a gente pode tomar conceitos equivocados. Então o povo de Deus é formado das duas testemunhas, espiritualmente, pela fé. Judeus e gentios. Mas nem todo judeu é povo de Deus. Nem todo gentio é povo de Deus. Nem todos eles são povo separado. Mas eles fazem parte do goi, de uma nação. Ou de goim, de nações. Observe o texto de Gênesis 35:11, que aparece o singular e o plural. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Então em vermelho está goi no singular, nação, povo, gentil, e goim, nações, povos, gentios, em roxo, no plural. Então observe aí, ó. Tem Israel e tem as nações. Uma multidão de nações. Contudo, nem todo de Israel é israelita e nem todo gentio é parte do povo de Deus. Nós temos que entender isso. Olha aí o que Paulo disse em Romanos 9, ó, que eu tinha dito. Verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Perceba pelo texto que eu li de Romanos 9, que não deve ser os da carne, literal, mas os filhos da promessa. No caso aqui, Isaque. Porque Ismael não recebeu a promessa. Mas não era filho de Abraão? Era. Agora, mesmo Isaque, também você não pode pegar literal. Todos os filhos de Isaque receberam a promessa? Não. Esaú não recebeu. Quem recebeu foi Jacó. E Jacó, todos é literal também? Também não. A promessa que Jacó recebeu foi passada para Efraim, que se estendeu depois para José. Então você veja, Efraim, o neto de Jacó, é que recebe a promessa. Então a fé não é pela carne, não é pelo sangue, não é literalmente, é espiritualmente. É todos aqueles que crêem no Messias, independente de onde eles estiverem. Você pega descendentes de Abraão, que são a Síria. Assur, filho com a concubina Quetura. Nós temos de filhos de Jacó, Dan. Dan não consta na sua tribo, lá em Apocalipse. Caiu fora. Entrou Levi no lugar de Dan. Então não é pela carne e pelo sangue. Deve ser considerados como descendência os filhos da promessa, os da fé. Vamos ler agora Atos capítulo 1, verso 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja aí quem são as testemunhas. São aqueles que recebem o Espírito Santo, os da fé. Pode ser judeu ou pode ser gentil. Deuteronômio 29, a partir do verso 9. Guardai, pois, as palavras desta aliança. É a primeira aliança, no Monte Sinai. E cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel. Aí, aqui está os hebreus. Todos os homens de Israel. Os vossos meninos, as vossas mulheres
e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água. É o gentil. Olha o estrangeiro aí. Para que entres na aliança. Oh, tá vendo? A aliança de dois povos? Hebreus e gentios. Para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus te faz contigo. Para que hoje te estabeleça por seu povo. Olha aí, o estrangeiro também faz parte do povo. E ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Então as pessoas no futuro que aceitariam a mensagem de Deus, se convertessem a Deus através de Yeshua, fazem parte da aliança, independente de qual povo ela pertença. Ela deixa de ser Goim para ser An, um povo separado. Ah, mas esse contexto de Deuteronômio 29 não tinha os descrentes também? Tinha. Por isso é que a palavra de Deus não cansa de afirmar: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino. Porque eles praticam a iniquidade, profetizavam em nome de Jesus, expulsavam demônios. Não tem as virgens tolas? Aonde que estão as virgens tolas? Está lá no meio dos ímpios? Não. As virgens tolas estão no meio do povo de Deus. O joio, onde está o joio? No meio do povo de Deus. O servo mau está no meio do povo de Deus. Então nem todo de Israel, as duas casas, são israelitas, são judeus espirituais. Porque precisa estar na fé, porque precisa ter obras. Porque se não tiver obras, também a fé não vale nada, como diz Tiago. Ezequiel 37, a partir do verso 15. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Está vendo aí as duas varas na mão do Senhor? Uma para Judá e outra para Efraim, com o nome de José, né? Então aqui está as duas testemunhas do Eterno, judeus e gentios, as duas oliveiras. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, eu ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações. Os judeus não foram dispersos nas nações? Foram. Os gentios não foram dispersos nas nações? Foram. Quem são os samaritanos? Os que foram enviados para a Síria. Então eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e eu levarei para a sua própria terra. Que terra é essa? É Israel literal? Não. Todo o povo de Deus não vai comportar dentro de Israel literal. Quer dizer que a terra prometida não é Canaã? Não. Canaã é um símbolo. Qual que é a terra prometida? A Nova Jerusalém, que está onde? No céu. A Nova Jerusalém que vai descer na terra. E não que a gente vai conquistar um pedaço de terra. Porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Moisés, dizem que ele não entrou na terra prometida. Será? Quando ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro em Midian, lá perto do Monte Horebe, no Monte Sinai,
apareceu um anjo do Senhor, Yeshua, e falou: tira as sandálias, porque a terra em que está pisando é santa. Então Moisés não entrou na terra prometida? Entrou. Ele entrou em Canaã sem ter ido, literalmente. Então a gente precisa entender a escritura espiritualmente, irmãos. Se você for só pelo literal, muitos conceitos vão ficar esquecidos. Muitos conceitos importantes não vão ser descobertos. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel. E um só rei será rei de todos eles. Uma só nação no meio dos montes de Israel. É um reino. Lembra em Apocalipse, o mar já não mais existe? O que é o mar? Povo, línguas e nações. O que virou a terra? O Éden. O que virou a terra? A Nova Jerusalém. O que virou a terra? O Israel. A terra prometida. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. As duas testemunhas, as duas casas de Israel. Olha como a casa de Israel é diferente da casa de Judá. A casa de Judá era os hebreus. A casa de Israel, olha só. Mateus 4,15. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Quem eram os samaritanos? Gentios. Jesus pregou para as duas casas de Israel. Quando ele estava no mar da Galileia, ele pregou para os gentios. Quando foi para Jerusalém, ele pregou para os judeus. E Isaías 9,1, que diz o mesmo de Mateus 4,15. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Vamos ver a nova aliança, se está incluído os dois povos? Jeremias 31, a partir do verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Está vendo aí? Casa de Israel e casa de Judá, as duas testemunhas. Com quem Deus fez aliança? Com as duas casas, com as duas testemunhas. Igual fez lá em Deuteronômio 29, a primeira aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Quem anulou? Os dois. Os dois irmãos anularam a aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Por que não fala casa de Judá aqui? Porque aqui o reino já está unido. Aqui as duas varas já se tornou apenas uma, casa de Israel. Casa de Israel era uma só, 12 tribos. Antes da divisão do reino, lá com Salomão, em 1 Reis, capítulo 11. Então esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Não está anulando as leis. Está pegando a mesma matéria-prima da primeira aliança. A Torá, a lei do Senhor, e imprimido nas mentes, nos corações, serão escritas. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Qual que era o defeito da antiga aliança? Não era a lei. O defeito da antiga aliança é que estava em tábua de pedra. Estava fora do homem. Por que a nova aliança é perfeita? Porque a lei não está mais fora do homem, ela está dentro do homem. Ela está dentro do coração do homem, as leis de Deus. Porque a lei é boa, perfeita e justa. Efésios capítulo 2, diz o mesmo de Ezequiel 37. Efésios 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão. Por que incircuncisão? Porque só era judeu legítimo quem era literalmente circuncidado no prepúcio. E a circuncisão do homem era sombra para a circuncisão do coração. A verdadeira circuncisão,
que é feito não só por homens, mas por mulheres. Não está restrito só a homens. Então, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Então, o hebreu não vai poder te dizer que você não é circuncidado, porque somente Deus vai poder dizer quem é ou não é circuncidado no coração. Naquele tempo, estavais sem Cristo. O Messias é de Israel, não é do gentil. Separado da comunidade de Israel. E estranhos às alianças da promessa. Quais alianças? Todas elas. Não é só o Novo Testamento, não. Então não tem essa da lei ficar com os judeus e a graça com os gentios. Não. A lei e graça pertence aos dois irmãos, desde o princípio. Não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Olha aí, de dois fez um. E tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade. No templo em Jerusalém havia uma mureta, em que os gentios não podiam passar além daquele ponto, senão seriam mortos. Ficavam só no átrio. Os hebreus podiam entrar dentro do templo. Mas agora não. O próprio gentil se torna membro da comunidade de Israel. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Os dois irmãos são filhos do mesmo pai. Então agora vai chegar onde eu queria desde o princípio deste estudo. Isaías capítulo 11. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate, das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Então perceba, irmãos, o motivo desse estudo. Dois filhos de um mesmo pai, disputando a herança. Dois filhos que ainda são soberbos e que se consideram exclusivamente como povo escolhido de Deus. O judeu bate no peito e fala assim: eu sou o povo eleito. Os gentios são pagãos. O que diz os gentios? Os judeus rejeitaram Jesus. Eles não são mais povo de Deus. Agora eu sou o povo de Deus. Eu sou o povo escolhido. Percebe que é uma briga de herança? De dois irmãos orgulhosos? Quando é que eles vão entender que são irmãos? Quando é que eles vão entender que eles são as duas testemunhas? Quando é que eles vão entender que eles fazem parte da família de Deus? Quando é que eles vão entender que só quando se unirem suas teologias, eliminarem de si o joio de suas doutrinas, obterão a verdade? Porque todos são guiados pelo Espírito Santo. Mas por que tanta diferença de judeus e cristãos? Cristãos têm 7.000 denominações. Dentro do judaísmo não fica muito longe, apesar de não ser tão grande o número, porque são orgulhosos.
porque batem no peito e dizem: eu tenho a verdade. O meu irmão, que se diz irmão, prega heresia. Então fica adventista contra batista, batista contra presbiteriano, presbiteriano contra assembleiano, etc. E dentro dos judeus, o ortodoxo contra o messiânico contra o cabalista. Enfim, todos eles são orgulhosos. Todos eles proclamam para si a verdade e não consideram o outro. Mas não entendem que Deus não desampara nenhum membro da sua família. E também não deu a verdade plena para um só, para que ninguém se orgulhasse, para que ninguém fosse soberbo. Então, o inteligente e sábio é aquele que une as duas tribos, as duas casas de Israel. Aquele que une os dois irmãos e procura ajustar os pontos equivocados das doutrinas que foram criadas por homens e não pelo Espírito Santo. Porque do Espírito Santo não pode vir mentira. E a verdade, sim, vem pelo Espírito Santo. Então, o que diz Isaías 11? Efraim não invejará Judá. Não é isso que está acontecendo? O gentio fala assim: judeu não é o povo escolhido, não. O povo escolhido sou eu. Eles negaram Jesus. As alianças não são mais dele, não, são minha. Entendeu a inveja de Efraim? E Judá, por sua vez, Judá não oprimirá a Efraim. O que o judeu quer fazer com o gentio? Quer circuncidar, quer transformar ele em judeu, quer fazer ele sair fora do cristianismo e ir para o judaísmo. Já o gentio quer trazer o judeu para o cristianismo e sair do judaísmo. Então percebe que eles rasgaram a Bíblia no meio? O judeu fica com o Antigo Testamento e o gentio fica com o Novo Testamento. E os dois brigando. Eu tenho a verdade. Eu sei tudo. Eu sou o Filho de Deus. Está na hora, irmãos, dos verdadeiros servos, daqueles que já podem entender essa mensagem, procurar unir as duas casas de Israel. E não ficar atacando irmãos contra irmão. Eu tenho visto pessoas atacando o calvinismo. Eu tenho visto pessoas atacando os adventistas. Eu tenho visto pessoas atacando os judeus messiânicos. Eu tenho visto pessoas atacando os judeus ortodoxos. Cada um deles tem a sua parte de verdade, de sua doutrina correta. Mas precisam tirar de todas elas o joio, a superficialidade. Por que entende superficial? Porque não se ajuntam com os seus irmãos de sangue espiritual. Quando eu falo de sangue, é espiritual, não é de carne, não. Então, irmãos, que nós tenhamos consciência disso tudo e procuremos unir as duas casas, pelo menos no nosso meio de relacionamento. Nós sabemos que no mundo aí fora ainda isso não é possível. Cada denominação se considera dona da verdade, cada sinagoga dona da verdade. Chegará o dia em que o Messias cumprirá Apocalipse 11 e vai ungir essas duas testemunhas. E aí todos profetizarão, como diz Joel capítulo 2. E aí sim eles entenderão, pelo Espírito Santo, que todos são irmãos e que todos lutamos pela mesma causa, a implantação no reino sobre a terra, para que ela se torne a nova Jerusalém, descendo do céu, o Éden prometido. Um abraço a todos e shalom, shalom.